É importante que o atleta de futebol seja competitivo? É sobre esse assunto que a gente vai falar no vídeo de hoje. Me preparando aqui para mais um dia. Daqui a pouco começam os atendimentos com os atletas. Eu estou tomando esse chá aqui, bastante cafeína e teína. Gosto de substituir o café, que eu tomo de vez em quando, que está aqui do lado, pelo chá. Então vamos lá, vamos para o conteúdo. Eu não diria que é importante o atleta desenvolver a competitividade e ser competitivo. É fundamental que o atleta desenvolva esta habilidade, esta virtude. E para que eu consiga te explicar melhor, você que é atleta de futebol, ou você que, por exemplo, conhece algum atleta de futebol, pode encaminhar esse vídeo para ele. Se tu está aqui no YouTube, se inscreve no canal. Se tu está aqui no Instagram, clica aqui naquela setinha e já envia para alguns colegas teus que tu conhece que jogam futebol. É muito importante a gente entender primeiramente o que é a competitividade para saber se ela é fundamental, como eu falei, ou não. A competitividade, na minha opinião, é como se fosse um combustível que faz com que o atleta consiga ultrapassar a linha daquilo que ele acredita que pode fazer. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes o atleta está chegando no limite da exaustão do seu corpo, ele está no limite físico e ele acredita que aquilo dali é onde ele pode chegar, que ele não pode ir mais, que ele não pode ir para um passo acima. Só que já está comprovado que o nosso corpo, ele manda uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que está doendo, que está difícil, e realmente está. As desculpas que o nosso corpo manda para o nosso cérebro são realmente plausíveis. E muitas vezes a gente acredita nessas desculpas por serem plausíveis, mas muitas vezes não é verdade. É claro que existe uma linha tênue onde você precisa performar em alto nível para que você não crie uma lesão, e o atleta tem que ter isso muito bem claro para que ele não extrapole o limite dele, mas ao mesmo tempo ele não pode simplesmente começar a acreditar nas primeiras mentiras que o corpo conta para a mente. A mente, ela vai acatar, e isso vai fazer com que você performe abaixo da média. E quando o atleta ele é altamente competitivo, ele consegue buscar um recurso interno que faz com que ele consiga dar o seu melhor e ultrapasse aquela linha da mentira, a linha que a gente acredita que não pode ir mais. Então o que acontece? Esse atleta que é competitivo, ele geralmente é um atleta inconformado. Ele é um atleta que não aceita, por exemplo, levar desaforo para casa. É um atleta que olha o seu colega de treino performando em alto nível e ele busca também uma performance parecida ou melhor. Ele vê a referência que ele tem à volta dele e ele busca melhorar dia após dia, porque ele sabe que essa competitividade, buscar ser melhor, está completamente conectado num dia importante de jogo, por exemplo, ele conseguir extrair tudo aquilo que ele tem dentro de si. Então a competitividade, ela está completamente ligada à excelência, em ser um atleta melhor, em buscar ser melhor dia após dia. Porque um atleta que não é competitivo, ele geralmente é um atleta sem alma. Ele é um atleta que vive na zona da mediocridade, que nada mais é a zona do mediano. É você fazer o básico, não é você fazer o seu melhor, apesar das circunstâncias e situações não estarem favoráveis, você faz o que tem que ser feito para performar em alto nível. Então o atleta que vive na zona da mediocridade, que é a zona do mediano, ele não é um atleta de elite, ele não é um atleta que conquista aquilo que realmente ele deseja e pode conquistar. E muitas vezes a zona da mediocridade, ela tem um vórtice que ela acaba te puxando para baixo. Então, além do atleta performar na zona da mediocridade, que é o mediano, muitas vezes ele acaba performando abaixo da média, o que é pior ainda. E o atleta muitas vezes não se dá conta disso aí. E essa competitividade, ela estando aflorada, ele buscando o tempo inteiro recursos internos e externos, olhando as suas referências à sua volta e entendendo o que eu posso fazer para naturalmente ser um atleta melhor e buscar, por exemplo, habilidades que o meu colega tem, que eu possa incluir na minha rotina para que eu consiga performar tão bem quanto ele ou melhor. Então a competitividade, ela faz com que você saia da zona da mediocridade e entre na zona da elite. Isso faz com que você acesse recursos que você antes não estava presente. E isso faz com que você simplesmente não faça um treino no modo automático, no modo zumbi, que é o que eu geralmente costumo falar. Só que tem que ter um cuidado aí. Cuidado com a competitividade tóxica. Existe a competitividade sadia e a tóxica. Qual que é a sadia e qual que é a tóxica? A sadia é aquela que você busca ser o melhor a cada dia, busca referências fora do treino, dentro do treino, para que você supere os seus limites e supere também os limites dos seus colegas de treino. Você busca muitas vezes ser uma pessoa melhor fora do campo, por exemplo. Você faz o que tem que ser feito fora do campo, porque você sabe que você não vai aceitar amanhã fazer um treino de merda.
Você sabe que você não vai aceitar amanhã e dar desculpas para que você não consiga atingir a sua máxima performance. Então isso é ser competitivo, é não aceitar o status quo de ser apenas mais um dentro do mundo do futebol, para então conseguir fechar grandes contratos com grandes clubes. E se você já é um atleta de elite e tá vendo esse vídeo aqui, também isso serve para ti, porque pode ser que você não saiba, mas eu vou te dizer aqui, existem atletas de elite que performam realmente acima da média, que não são competitivos na sua essência. E isso é um problema. Porque por mais que ele tenha conseguido conquistar grandes feitos, ele seja um atleta, por exemplo, da seleção brasileira, ele seja um atleta que está jogando em grandes clubes até da Europa e fora do Brasil, se ele desenvolvesse essa competitividade, ele estaria performando em mais alto nível. Porque talvez você não saiba, mas eu vou te dizer, sempre há espaço para melhoria. O aprendizado, ele nunca acaba. Eu acredito numa máxima que o dia que a gente achar que sabe tudo, é porque a gente não habita mais esse planeta. Então não importa se você é um atleta de elite, se você recebe muito dinheiro pelos teus resultados, ou se você ainda está buscando ser um atleta de elite, você está no início da carreira, ou se você está no meio termo, buscando uma transição para a elite. Não importa. A competitividade, ela é fundamental, porque um atleta que não é competitivo, ele leva desaforo para casa, metaforicamente falando. Ele é um atleta que é sem alma no dia do treino. E se o atleta ele é sem alma no dia do treino, naturalmente, ele provavelmente vai ser um atleta sem alma no dia de um jogo importante. Então, cuidado com a competitividade tóxica e a competitividade sadia. A competitividade sadia, como eu já te falei, é aquela que você busca ser melhor apesar das circunstâncias e das situações. E você não passa por cima dos outros para ter que buscar ser competitivo. A competitividade tóxica, ela é aquela competitividade que o atleta faz o que tem que ser feito a qualquer custo e qualquer preço. Ele tem a competitividade tão elevada, tão acima da média, que ele não aceita em hipótese alguma. Por exemplo, num dia de treino, que é algo sadio, que era para ser algo recreativo, ele simplesmente atropela os seus colegas com palavras, com atitudes, com ações, e isso faz com que o clima do campo, o clima do jogo, o clima do vestiário não seja algo sadio. Atletas de MMA é muito comum ver isso aí. Na hora que eles estão fazendo sparring, que é aquele momento de luta, onde eles estão treinando com os seus colegas, praticando algum tipo de atividade, seja boxe, muay thai, jiu-jitsu, eles acabam ultrapassando essa linha da competitividade. Eles acabam machucando seus colegas de treino, colocando tanta intenção, tanta força naquilo, por eles serem competitivos ao extremo, o que passa pro lado da competitividade tóxica, o que acaba criando um clima de animosidade em todo o grupo. E no esporte coletivo, como futebol, não é diferente, porque tem muitos atletas que têm uma sede tão grande de vitória e não aceitam levar desaforos para casa e buscam ser melhor que eles mesmos e os colegas, que eles acabam ultrapassando essa linha. Então tu tem que ter muito cuidado para não ultrapassar essa linha. E como é que tu consegue entender se você é um atleta competitivo ou não? Para isso, existem análises de perfil comportamental. Existem várias hoje no mercado onde você consegue mapear de forma clara e objetiva se você precisa desenvolver, por exemplo, o perfil da competitividade, a virtude de ser competitivo, porque isso é uma virtude. Tamanho o seu papel e tamanho ser fundamental na rotina de um atleta, tamanha a importância da competitividade na rotina de um atleta de futebol, por exemplo. Então, através da análise de perfil comportamental, a gente consegue ter clareza de forma pontual, de forma clara e objetiva, se você, atleta de futebol, precisa desenvolver isso aí, porque a gente tem métricas para poder analisar. E eu, por trabalhar muitos anos com atletas de elite, de diversas modalidades esportivas, eu acabo desenvolvendo as minhas próprias ferramentas, eu acabo desenvolvendo as minhas próprias análises de perfil comportamental. Eu pego o que tem de melhor no mercado e vou criando as minhas próprias ferramentas para poder ser mais assertivo, porque muitas ferramentas de perfil comportamental hoje, elas são assim, como é que eu vou dizer, genéricas. E você tem que ter um certo conhecimento para tu conseguir levar aquela informação daquela ferramenta que não é específica para o futebol, e é o que acontece na maioria das vezes, e você tem que aprender a ler com base no perfil do atleta de futebol, que é um perfil de esporte coletivo, que é diferente, por exemplo, trabalhar com um esporte coletivo com um atleta de esporte individual. Isso aí é até tema para um outro vídeo que daqui a pouco eu vou fazer e tu pode procurar aqui, e daqui a pouco eu vou entregar um conteúdo sobre esse assunto que é bem importante. Então, através dessas análises criteriosas, com essas ferramentas, a gente consegue ir na jugular da informação. É como se fosse um tiro a laser e a gente consegue entender se o atleta precisa desenvolver essa virtude, esse comportamento. Eu mesmo já criei as minhas próprias ferramentas para ser mais assertivo, para poder entregar mais valor para aquele atleta que está hoje me contratando
numa mentoria individual, por exemplo. Então, através dessa análise de perfil comportamental, a gente consegue passar para ele todo o cronograma. Isso tem que ser feito automaticamente numa sessão individual, dentro de um processo individual, porque isso não é uma ciência exata, não é estalar os dedos e aquela análise, ela sai pronta. Você tem que ter ali o que a gente chama de devolutiva, onde a gente consegue analisar pontualmente cada caso, por isso tem que ser feito isso de forma individual. E quando a gente consegue entender, a gente consegue trabalhar de forma assertiva para que o atleta consiga melhorar a sua competitividade no treino, sabendo da tamanha importância que ela é. O atleta de futebol, ele tem que ficar ligado para mais uma coisa. Por ele ser um atleta de esporte coletivo, ele muitas vezes acredita que ser competitivo não é importante, não é fundamental e que tá tudo bem se ele simplesmente performar de qualquer jeito, porque tem o coletivo fazendo por mim. Só que isso é um grande erro que o atleta de futebol comete, porque eu sempre falo, o esporte é coletivo, mas a performance é individual. Quem é que faz o resultado do coletivo? Não é o indivíduo trabalhando em prol do coletivo? Pois é. Então, o atleta de esporte coletivo, principalmente o futebol, é muito comum pegar muitos atletas, por eu ter experiência e trabalhar com diversos atletas de elite, referências mundiais de futebol, eu perceber que o atleta, ele simplesmente acredita que o grupo tem que fazer o trabalho por ele. E ele delega essa responsabilidade da competitividade para todos os colegas. Só que esquece que ele faz parte, ele é uma engrenagem dentro de uma ferramenta, dentro de um sistema gigante, que é o esporte, que é o futebol. Então, quando o atleta entende isso de forma individual, o papel dele na performance do grupo, na performance esportiva, na performance coletiva, e ele entende que ele precisa desenvolver esta habilidade de ser competitivo, que ele não pode aceitar simplesmente fazer um treino de merda, fazer um treino medíocre, fazer um treino onde ele sabe que ele não deu o seu melhor e amanhã ele não corrige isso, que o problema não é fazer um treino onde você não conseguiu extrair o seu melhor. Isso vai acontecer, é natural. É impossível você ter performance 100%, 110% todos os dias do ano. Isso não existe, isso é uma utopia. Só que o atleta que não percebe isso e naturalmente ele não arruma esses gaps, essas lacunas, elas não são ajustadas no próximo treino, ele vai vivendo com uma performance abaixo da média, a idade vai passando e ele não compreende o que ele poderia ter feito de melhor ou de diferente para performar em alto nível. Então, atleta de futebol, eu vou até tomar um gole de chá agora aqui porque eu falei sem parar. Se você não é um atleta competitivo, eu te convido, comece a desenvolver essa habilidade, comece a não aceitar a mediocridade, comece a chegar no treino e buscar metrificar o que você precisa fazer para poder ser um atleta melhor dia após dia. Não aceite que o colega do seu lado, que o mesmo atleta da sua posição, ele simplesmente entregue mais resultado que você. Assuma a responsabilidade de que a sua performance depende de você. Claro que tem lesões que acontecem no meio do caminho, tem situações que você não controla, mas na maioria das vezes você controla aquilo que acontece na sua vida. Você controla o que você coloca para dentro da sua máquina, do seu corpo. Você controla quantas horas de sono você quer ter. Você controla, por exemplo, se você quer ir para balada ou não. Se você quer abrir mão de um treino extraordinário no outro dia em prol de um prazer momentâneo. Tudo isso está no seu controle. Então, se permita ser competitivo e não aceitar a mediocridade. Desenvolva esta virtude que é fundamental para um atleta de esporte coletivo como o futebol. E tire da sua cabeça de que o grupo vai fazer por você. Enquanto você delegar a sua performance em prol do grupo, você vai estar sempre performando abaixo da média. E te digo mais, você vai estar sempre prejudicando o teu grupo, porque o teu grupo vai estar, entre aspas, entregando o melhor para você. E você não vai estar entregando o melhor para o grupo. E aí eu te digo, tu acha isso justo? Então por isso que a competitividade sadia e não a tóxica. Cuidado, lembre-se de não passar por cima das pessoas. Lembre de não fazer as coisas a qualquer custo e qualquer preço, onde você vai machucar emocionalmente as pessoas com que você fala. Lembre-se de não ultrapassar a linha tênue onde tem o espaço daquela pessoa. Cuidado para você não simplesmente desenvolver esta habilidade onde você está fazendo o mal pro grupo e o mal para você mesmo. Mas é muito fundamental que você desenvolva a sua competitividade. Caso contrário, você vai ser um atleta sem alma e vai estar sempre performando abaixo da média. Se esse vídeo fez sentido para ti, se agregou valor, não seja egoísta e não pense só no seu umbigo, pense no coletivo, encaminha ele para um outro atleta de futebol que está precisando entender a importância da competitividade. Tamo junto e é só o começo.